Certo, gente. Então, a gente está resolvendo, a pedido de nossos colegas, a questão número 2 da lista 4, letra I, que tem uma raiz. Primeira coisa que eu tentei fazer foi jogar o menos 3 no lugar do y. E aí deu 0 em cima, né, raiz quadrada de 0 em cima sobre 0 embaixo. E eu vi que não poderia jogar o ponto, porque justamente era descontínua, né, no y igual a menos 3. Como eu vi, né, verifiquei que o 0 aqui embaixo, ele resultava quando ele era introduzido, quando o menos 3 era introduzido no y, então eu sei que o menos 3 é uma raiz desse polinômio. E aí eu falei, a ideia é decompor esse polinômio para eu poder simplificar com o meu numerador. E aí como é que eu faço isso? Como é um polinômio de grau 2, eu posso simplificar em y menos y1 vezes y menos y2. Se fosse de grau 3, seria y menos y1 vezes y menos y2 vezes y menos y3. No nosso caso aqui é de grau 2, então só me interessa esse. Como eu joguei o menos 3 e eu vi que dava 0, então menos 3 é raiz. Então eu posso escrever como y menos y1. Y é menos 3, então é y menos menos 3. Y mais 3. Aí a dificuldade agora é encontrar esse outro termo, né? Eu preciso de dois termos. Aqui eu já tenho o nosso y mais 3. Tá bom? Vou botar aqui vezes. Então, aqui tem o nosso y mais 3. Aí, como é que eu posso encontrar esse termo estrela aqui? Vou falar para vocês, então, o método se chama Breuer-Ruffini. É um algoritmo que a gente utiliza para determinar a segunda raiz, sabendo pelo menos uma raiz. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Prestem atenção, por favor. A gente vai fazer uma espécie de tabela, tá bom? Onde aqui em cima nós vamos colocar os coeficientes. 2y², 7y, e aqui teremos 3, tá? 2y², 7y e 3. Aqui do lado esquerdo nós vamos colocar a nossa raiz, menos 3. Claro, essa raiz a gente descobriu porque eu chutei ali o valor no ponto, né? E vi que ela é justamente descontínua. Esse polinômio total aqui, ele é descontínuo no y igual a menos 3, porque é uma raiz do denominador. Então, ó, coeficiente 2, 7, 3. Aqui embaixo, nossas raízes, menos 3. Vou repetir esse número aqui de cima, ó. Vou botar aqui o 2, tá bom? Então agora prestem atenção, por favor. O método consiste em fazer o seguinte: multiplicar esse por esse e somar com esse. Então quanto dá? Menos 3 vezes 2? Menos 6. Menos 6 com mais 7 é 7 menos 6 vai dar 1. De novo, ó, menos 3 vezes 1, quanto dá, gente? Menos 3. Menos 3 mais 3 dá quanto, gente? Dá 0. Então, se você fizer todas as continhas corretas, você vai ver que esse último elemento daqui sempre vai dar 0, tá? Se aqui for uma raiz do polinômio. Então, a gente já sabia que era. Então, graças a Deus, aí, ó, deu 0. Então, a gente está acertando as nossas contas. Ok. E aí, o que isso me ajudou? Calma aí que eu apaguei a caneta. Por que isso nos ajudou? Porque agora, reparem, esses números aqui, 2 e 1, tá bom? Eles são muito importantes para a gente. Por quê? Eles são, pessoal, na verdade, os coeficientes do novo polinômio de grau n-1. Ele não era de grau 2, né? Então agora eu tenho dois coeficientes, um polinômio de grau 1. Então isso quer dizer que eu tenho 2y mais 1. 2y mais 1. E aí a gente achou a estrela. Isso aqui é justamente a nossa estrela. Então, de forma resumida, a gente pode escrever 2y² mais 7y mais 3 como um produto de dois polinômios de grau 1, onde 1 é y mais 3 e o outro é ali, ó, 2y mais 1. Tá certo? Todos entenderam até aqui? Professor, pera, só um minuto. Ali Oi, na claro, tabela, claro. ali na tabela, eu vou descer o primeiro número, aí vai ficar 2 ali embaixo. Aí eu vou multiplicar repete. menos 3 vezes 2. Aí eu vou somar com 7, aí depois vai dar 1 aquilo dali. Isso, 1. Certo? Isso. Aí eu vou multiplicar pelo 1 ali. O que eu vou fazer? Não entendi. Aí você escreveu 1 aqui.
Você faz a mesma coisa que você fez com 2, ó. Menos 3 vezes 1, mais 3. E aí escreve o resultado à direita. Tá, mas e aquele zero? Ah, tá, o zero... Não, o zero foi por... Zero. o zero foi menos 3 vezes 1, mais 3 deu 0. Ah, tá, vou multiplicar de novo com a raiz. É, isso. A raiz, que é o menos 3, você sempre vai multiplicando. Menos 3 vezes 2 mais 7 deu 1. Menos 3 vezes 1 mais 3 deu 0. Ah, tá, aqui sempre tem que dar 0 se aqui do lado esquerdo, né, o menos 3 for a raiz. Por exemplo, você achou que menos 4 fosse raiz. Se colocasse aqui, não daria 0. E aí menos 4 não é raiz. Tá bom, beleza, obrigada. Tá bom? Então, reparem aqui, ó, eu posso multiplicar para tirar a prova real. Vai dar 2y ao quadrado, né? Aqui vai dar y com mais 6y, 7y. 3 vezes 1 dá 3. Então, tá certinho aqui a nossa conta. Então, você reescreve aqui, ó, como 2y mais 1. E aí eu posso simplificar, porque quando eu calculo o limite eu nunca chego no ponto. Então, eu posso simplificar esse termo daqui com esse termo daqui. E aí a minha conta vai ficar como y menos 3 e divide 2y mais 1. Vamos jogar o ponto agora? Quanto dá menos 3 com menos 3, gente? Vai dar menos 6. Quanto é que dá 2 vezes menos 3? Vai dar menos 6. Mais 1 vai dar menos 5. Então, a nossa resposta final é que esse limite vale raiz de 6 quintos. Ok? Deixa eu ver se eu me errei conta. Y quadrado menos 9 vezes y mais 3. Aqui embaixo vai dar y mais 3 vezes 2y mais 1. Menos 3 com menos tem menos 6. 2 vezes menos tem menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Tá certinho. Ah, não tem que tirar da raiz, não? Não, assim já fico contente já. Se quiser tirar da raiz, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Raiz de 6 sobre 5, né? Eu posso multiplicar aqui por 5 e dividir por 5, né? Aí vai ficar como? Vai ficar raiz de 30 sobre raiz de 25, que dá 5, tá? Mas aqui já estou satisfeito, pessoal. Raiz de 6 sobre 5. Tá bom, obrigada. Tá bom? Ou então, né, como eu racionalizando, raiz de 6 sobre 5 é raiz de 6 sobre raiz de 5. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, então vai dar o mesmo resultado, né? Raiz de 30 sobre raiz de 25, que dá 5. Tá? Obrigado por trazer essa questão. Realmente fala sobre o Breuer-Ruffini. Acho que falaram aqui no chat. O André tinha comentado, né? Mas às vezes nem sempre todo mundo pode participar. Eu tinha visto, mas eu não entendi. Aí, tipo, sim, eu não consigo relacionar. Mas, tipo, eu só posso usar ele quando eu já tiver uma raiz ou não? Eu posso, tipo, chutar valor. Então, você, para utilizá-lo, tem que ter pelo menos o conhecimento de uma raiz. E aí, geralmente, a gente chuta 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Tem um polinômio lá de grau 4. Aí você tem que decompor, porque não tem outra forma. Então você vai chutar 0, 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pode ter certeza que uma dessas raízes, um desses números vai ser raiz. E aí do grau 4 você vai fazer o Breuer-Ruffini e vai virar grau 3. Aí depois vai virar grau 2 e depois vai virar grau 1. Aí fica mais fácil, você decompõe em produtos de polinômios de grau 1. Como é que é o nome disso mesmo? Como é que é Breuer-Ruffini. Vou escrever aqui no chat pra gente. Tá, beleza, obrigada. Isso vai aparecer aí. Escrevi aí. Esse método, só uma observação, tá? Não é o nosso caso aqui, mas se, por exemplo, o nosso polinômio, tá, gente, fosse
2y ao quadrado mais 3, aí vocês teriam que tomar cuidado aqui no Breuer-Ruffini, que os coeficientes seriam 2, né? Aí tem o 0 e o 3, tá bom? E aí, claro, você vai colocar a raiz aqui. Por exemplo, se fosse 2y ao quadrado mais 7y somente, né? Então, se você fizesse o Breuer-Ruffini, seria 2, 7 e 0. Tem que colocar todos os coeficientes, tá bom? Aqui é como se tivesse um mais 0 vezes o y, por isso que a gente botou aqui. E aqui é como se tivesse um mais o 0 que a gente coloca aqui. Tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar aqui um polinômio de grau 4 para a gente fazer o Breuer-Ruffini e mostrar para vocês como é que vai diminuindo. Eu tenho que pensar deixa eu pegar aqui o GeoGebra. Deixa eu pegar no papel aqui, pessoal, só um minutinho. Vou botar aqui, ó. Vamos fazer um de polinômio de grau 4. A gente vai ter que montar um polinômio aqui para vocês. Então vamos colocar esse polinômio daqui, olha. O polinômio é o seguinte. Vou colocar aqui em cima. X à quarta, tá bom? Menos 10x ao cubo. 10x ao cubo. Mais 35x ao quadrado. Menos 50x. Mais 24. X à quarta menos 10x ao cubo mais 35x ao quadrado menos 50x mais 24. Então vamos lá. Quais são as raízes desse polinômio, pessoal? Tenta descobrir aí, me fala, por favor. Peguem um papel aí e tentem fazer. Quais são as raízes desse polinômio daí? Pode usar calculadora. Na prova também vai poder usar calculadora, então pode usar aí. Não tem problema.
E aí, encontraram alguma raiz? Temos uma primeira tentativa, -1. Vamos ver se -1 é raiz, gente. Eu achei um, mas não sei se tá certo. -1/4 vai dar 1, né? -1 ao cubo vai dar -1, com -10 vai dar mais 10. -1 ao quadrado vai dar 1 vezes 35, vai dar mais 35. Aqui teremos -50 mais 24, né? Então isso aí, vamos ver quanto é que dá. Temos 35 com 24, 59 menos 50, mais 10, mais 1. Deu 20, então -1 não é raiz não. Qual foi outra tentativa, pessoal? Ana falou 1. Falei um. Vamos ver um aqui. Cadê o PDF? 1. 1/4 vai dar 1, menos 10, né? Mais 35, menos 50, mais 24. Então aqui vai ficar 35 com 24 vai dar 59, menos 50 vai dar 9. 9 mais 1 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Então, achamos uma raiz aqui que é 1. Beleza, então já salvou a nossa vida. Vamos lá novamente aqui, ó. Deixa eu botar mais um pouco para o lado aqui. Vou fazer aqui, tá bom? 1 vezes x², menos 10, 35. Tem que ir comparando, ó. Senão você pode esquecer. Então, 4, 3, o 2, 35, o 1, menos 50. E o último que tem x elevado a 0 aqui, ó, que é 1, né? 24. Toma cuidado que se não tivesse um desses fatores, né, você teria que botar o 0 aqui, né? Colocar o 0. Tá? Isso é importante para vocês não esquecerem. Tem que tomar cuidado com isso aí. Então, 1 menos 10, 35, menos 50 e 24. O que eu faço aqui, pessoal? Coloco a raiz, que ela falou que é 1, e eu vou repetir sempre esse elemento daqui e aqui embaixo. Vou fazer 1 vezes 1, 1, mais menos 10, menos 9. 1 vezes menos 9, menos 9. Tá bom? Aí depois eu faço menos 9 mais 35, né? 35 menos 9, 26. 1 vezes 26, 26. 26 menos 50. Então, 26 menos 50, menos 24. 1 vezes menos 24 dá menos 24. Menos 24 mais 24 dá 0. Então, acertamos ali, realmente é uma raiz. Quem que eu tenho aqui agora, ó, são os polinômios, são os coeficientes do polinômio de grau. Era 4, agora então é 3. Então, eu posso já reescrever como x menos 1. Lembra? Aqui, olha. Y menos y1, y menos y2, né? Sempre. Então, como a variável é x, eu vou escrever como x menos x1. E a primeira raiz é 1. Então, x menos 1 vezes, olha lá. Aqui eu tenho, então, o coeficiente de x ao cubo. Então, é 1 vezes x ao cubo, menos 9, x ao quadrado. Teremos mais 26, mais 26x, mais 26x, menos 24.
Tá? Esse produto de polinômios é igual ao de cima. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o Breuer-Fini novamente em cima desse nosso cara daqui. Né? Alguém pode me ajudar a achar a raiz desse polinômio de terceiro grau? Ajudem, por favor. É 3. Professor, você tá mudo pra mim, precisa só pra mim. Desculpa. Então, temos o 3 ao cubo, que dá o 27. Depois teremos 3 ao quadrado, 9 vezes menos 9, menos 81. Teremos 26 vezes 3, né? Temos 78, mais 78, mais 78, menos 24. Mais 78, menos 24. Então, teremos 27 menos 81, que dá menos 54, com mais 78, que dá 24, menos 24 dá 0. Muito bom, então 3 é a raiz. Colocamos 3 aqui. Agora, prestem atenção, eu vou repetir de novo esse cara daqui agora, pessoal. Repito, o 1, tá? Se aqui fosse 9, eu ia repetir 9, mas como é 1, eu vou colocar 1 de novo aqui. Não é mais esse daqui, agora eu estou tratando dessa linha. Então, repetir 1, 3 vezes 1, 3, 3 mais menos 9, tá bom? Então, 3 mais menos 9, teremos menos 6. Coloco menos 6 aqui. 3 vezes menos 6, menos 18. 18 com mais 26. Menos 18 mais 26, tá? 26 menos 18. 26 menos 18 vai dar 8. 3 vezes 8 vai dar 24. 24 com mais menos 24 vai dar 0. Então, ainda bem, porque a gente acertou que 3 é raiz. Então, agora eu posso reescrever, ó, como x menos 1 vezes x menos x2, que é 3. Então, é x menos 3. Vezes quem? Vezes um polinômio agora de... Era grau 4, grau 3, agora é grau 2. Então, é 1 vezes x ao quadrado, menos 6 vezes x, mais 8. Tá bom? Aí aqui já fica mais fácil. Você pode fazer por soma e produto, por Bhaskara, e pode, inclusive, fazer, né, por Breuer-Fini de novo. Aqui, soma tem que dar menos b sobre a, 6. Produto tem que dar c sobre a, 8. Então, temos 2 e 4. Né? 2 e 4. Então, se eu colocar 2 aqui, ó, já poderia terminar, né? Você já poderia colocar aqui. Se é 2 e 4, então é x menos x1, que dá 1. X menos x2, que dá 3. X menos x3, que dá 2. X menos 2. X menos x4, que dá 4. X menos 4. Tá bom? Se você multiplicar todos esses polinômios de grau 1, com certeza você vai chegar nesse polinômio aqui de grau 4. Tá? Mas vamos fazer aqui para treinar de novo o Breuer-Fini. Eu vou repetir esse nosso elemento daqui, ó, 1 aqui embaixo. Se fosse 9, eu botaria 9. Então, 2 vezes 1, 2. 2 mais menos 6. Então, é menos 6 mais 2 é menos 4. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 mais 8 vai dar 0. Então, que bom que deu 0, porque, né, significa que é uma raiz. Aí eu poderia reescrever, né? X menos 1, x menos 3 e x menos 2
que multiplica quem? Aqui eu tenho os coeficientes, se era grau 4, grau 3, grau 2, aqui então tem os coeficientes de grau 1. Então teremos x menos 4. Tá bom? Então tá batendo certinho aqui. Ok? Aí, claro, né, pessoal? Se você colocar aqui o 4, então eu repito de novo. 4 vezes 1, 4, mais menos 4 vai dar 0. Aí acabou. Entenderam, então, esse método? Entendi, obrigada. Show de bola. Alguém tinha perguntado aqui, eu não estava, cadê? Tinha mais uma pergunta aqui, sim. A Leslane Silva falou se pode fazer também a letra E do exercício 2. Letra E do exercício 2. PDF. Essa daqui, Leslane? Não, a do número 2. Eu tô na 1, desculpa. Essa daqui? Isso. Então vamos ver aqui de novo. Deixa eu... Como é que eu apago isso aqui agora? Nossa, que prático. Deixa eu fechar, né? E abrir outra. Eu vou fechar aqui. E abrir novamente. Cadê? 4. Uma janela. Está 4. Então aqui nós temos número 2, letra E, tá? Estamos olhando para cá. Limite dessa função racional quando o S tende a 4. Então, primeira coisa, a gente tenta jogar o ponto para ver se ela é, desculpa, contínua em 4. Então, temos 4 ao quadrado 16. 4 ao quadrado 16. 16 vezes 2 temos o 32. 32 menos 4 vezes 8 vai dar 32. Menos 16. Então, aqui já vai dar menos 16. Dividido por 4 ao quadrado, 16 vezes 2. 4 ao quadrado, 16. Professor, é 16 vezes 3. Eu errei ali, né? Achei estranho. Ali era 4 ao quadrado, 16 vezes 3. Dava 48, isso. 48. Obrigado, Ana. Menos 4 vezes 8 dá 32. 32 menos 16, tá? E embaixo a gente tem 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. 32. 32 menos 4 vezes 9 teremos 36. Mais 4. Aqui em cima vai dar quanto? Aqui em cima vai dar 48 menos 32 dá 16, menos 16 vai dar 0. Aqui embaixo vai dar 32 menos 36 dá menos 4, mais 4 vai dar 0. Então não posso aplicar porque ela é descontínua, mas isso é bom. Eu sei que aqui embaixo deu 0. Então significa que eu tenho aqui um polinômio cuja raiz vale 4, né? Então a gente pode fazer Breuer-Ruffini novamente. Cadê? 2 menos 9 e 4. E aqui, então, qual é a raiz? 4. 4, né? Isso. Aqui eu vou repetir o 2. 4 vezes 2, 8. Mais menos 9, então é 8 menos 9 dá menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4, mais 4 vai dar 0. Beleza. Então, posso reescrever aquele polinômio ali de baixo como S, né? Então, é S menos S1, que dá 4, vezes... Era de grau 2, então agora vai ficar um cara de grau 1. Então aqui temos 2S menos 1, né, que eu tirei daqui, ó, 2S menos 1. Vamos tirar a prova real?
2s ao quadrado, tá certo? Menos s com menos 8s vai dar menos 9s, com mais 4, então tá batendo. Beleza. Agora aqui em cima também deu 0, então eu sei que 4 é raiz do cara de cima. Então vamos fazer Brouwer-Finer ali em cima também. 3s ao quadrado. Aqui teremos menos 8s e aqui teremos menos 16. 4 também é raiz em cima, porque deu 0. Então eu vou repetir o 3 aqui. 4 vezes 3, 12, menos 8. Tá? 4. 4 vezes 4, 16, mais menos 16. 0. Aqui em cima eu posso escrever como S menos S1. S menos S1, 4. Então aqui vai ser um polínômo era de grau 2, agora vai ser o polínômo de grau 1. Então aqui teremos 3S, sempre os coeficientes, né? Mais 4. 3S mais 4. Tá? Aqui são sempre os coeficientes, pessoal. Se era grau 2, então agora é grau 1. Quem vai ser o cara de S elevado a 1? 3. Quem vai ser o cara de S elevado a 0? 4. Tá? Posso cortar esse cara com esse cara daqui e jogar o ponto agora. Então teremos 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. Embaixo teremos 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. 16 sobre 7. Tá bom? Então seria a resposta desse limite daí. Ok? Entenderam? Sim. Beleza. Então, assim, não tem mistério, né? Esse método é muito importante e resolve muitos problemas pra gente. Entendeu, Meg? Tudo tranquilo? Ana Luísa, Lucas. Nosso amigo Felipe não está conosco hoje, mas vai assistir a gravação, tenho certeza. Ah, tá sim, ó, o Felipe Calvelli tá aí. Os dois Filipes estão aí. Eles apareceram. Obrigado, gente. Ana Carolina meteu o pé. Beleza, que bom. Não, professor, eu tô aqui porque eu tava no celular também. Ah, tá. Beleza. Entendeu também, Thaís? Tá tranquilo? Vou compartilhar então a nossa aula de hoje. Que vamos começar então com conteúdo novo. Aula 23. Se ao longo dos estudos aí ficarem com mais dúvidas, sempre pode procurar a gente, a mim e os monitores, tá? Compartilhar. Deixar aqui os PDFs para não ficar congelando. Acho que deu problema, né? Calma aí. Vê se apareceu aí agora. Apareceu aí, pessoal? Ok. Beleza. Vamos lá, gente. Então, adiantando, né? A partir dessa aula aqui, né? Já não tem mais na P1, já não cai mais. Então, a P1 vai até a aula 22, para quem está assistindo a gravação. Quem está ao vivo, essa aula aqui já começa, então, a matéria da P2. Ok? A matéria da P2, então, ela vai ter a parte inicial, né? O pré-cálculo, o cálculo de limites e também, inclusive, essa parte nova que é a parte de derivadas, também conhecidas como taxas de variação. Então, assim, como é que eu posso começar a falar para vocês um pouco sobre derivadas? Primeiro, eu peço que observem aqui esse gráfico à esquerda, esse GIF, né? E vocês vão ver que no caso da derivada, ela nada mais é do que uma nova operação matemática, né? Vocês já sabem somar, subtrair, dividir, exponenciação, multiplicação, radiciação. Agora também sabem o operador limite, né? Sabem tudo sobre limite, método de cálculo. E o novo operador agora que vai ser apresentado é a derivada, tá bom? A derivada ela é um operador que ela é escrita dessa forma, então temos um D de derivada, né? Aqui embaixo nós temos um outro D também de derivada,
E aqui, geralmente, a gente coloca o número, desculpa, a gente coloca a variável, né, que a gente está falando é a variável de derivação. Seria a variável relacionada à nossa taxa de variação. E aqui em cima nós colocamos a função. Geralmente a nossa função é a função y, né? Isso aqui também pode ser escrito da seguinte forma. dy de x com relação a x, tá bom? Ou também, né, y de x a gente pode escrever como f, né? d da f de x com relação a x, tá? Mas o operador em si é isso aqui. Eu vou fazer em preto, porque causa certa confusão. O operador de derivada é isso daqui, tá? Aqui, ó, em cima, é a função que eu estou utilizando para derivar. E aqui embaixo é a variável que está relacionada à derivação. Vocês vão entender melhor isso. Mas, a princípio, o operador é esse daqui. E esse caso aqui é o caso onde a gente tem o operador para uma variável só, né? Y igual a 3x² mais 2x mais 4 é uma função y que depende de x, né? A variável independente é x e a variável dependente é y, que depende somente de x, tá? Esse operador de derivada ele também serve para funções que nós chamamos de multivariáveis. Essa função é monovariável porque a única variável é x. Mas eu posso ter uma função com 2, 3, 4, infinitas variáveis. Eu posso ter uma função, por exemplo, ômega, que depende de x, tá? E que depende do t, do tempo. E ela poderia ser de uma forma assim, vamos supor, olha, x² mais 4t, tá bom? Dividido por t mais 1. Aqui, a nossa variável independente é x e t, né? Elas podem variar com o x e com o tempo. Tanto é que a minha variável independente aqui está dentro dos parênteses, né? X e t. E a variável dependente continua sendo y. Y depende de x e de t. Aí, quando formos aplicar o operador de derivada nessa função, que é chamada de multivariável, tá? Aqui, então, mono, porque só tem uma, tá bom? E aqui é multivariável, porque ela tem mais de uma. Acima de uma, maior do que um, multivariável, tá? Então, o operador, nesse caso, a gente muda o D, tá? Por convenção matemática, pelas pesquisas que fizeram, como eu falei, né? O operador antigamente não era assim, mas para termos de ensino, né, docência e pedagógicos, quando a função tem mais de uma variável, nós colocamos a letra grega DROM, tá? Que ela não é assim, obviamente. Faz um DROM com Parkinson aqui, mas ela é desse tipo daqui. Tá? Então, tem o DROM em cima e embaixo. Aqui que eu coloco a função que eu quero fazer, a minha derivada, tá? Ela depende de x e de t. Beleza. Entendi. E aqui, uma adição, né, uma observação, nós chamamos esse operador, claro, de derivada, mas quando tem uma função com mais de uma variável, a função aqui, duas variáveis, 3, 4, 5, nós chamamos de derivadas parciais, tá bom? A gente vai entender isso lá na frente, mas para vocês já saberem o nome das coisas, então aqui nós temos a diferencial, o operador de derivada, né, convencional, e aqui nós temos a derivada parcial. Na derivada parcial eu faço o seguinte, como y varia, né, com x e t, eu preciso escolher, ou eu faço a derivada com relação a x, e aí quando eu fizer isso aqui, t vai ser constante, ou, né, eu posso fazer a derivada parcial de y, que depende de x e de t, com relação a t, tá bom? E aí, claro, se eu estou derivando com relação a t, x vai ser a nossa constante. Então, esses são os nossos operadores de derivada. Derivada também chamada de diferenciação, tá bom? Ou diferencial. Então, aqui é um operador de derivada ou um operador diferencial. Aqui é um operador de derivada parcial ou um operador diferencial parcial, tá bom?
Claro, se tivesse uma função com 3 variáveis, ia ser a mesma coisa, um y, né? Ou, geralmente, aqui uma outra observação, o y a gente coloca para funções de uma variável. Quando é mais de uma, geralmente a gente coloca ômega. Então, ômega de x, t e h, né? Vamos supor que seja x mais t mais h. Então, como é que a gente vai derivar? Novamente, vai ter que ser a derivada parcial de ômega, tá bom? Aí eu posso escolher com relação a x, e aí quando eu faço com relação a x, aqui é x, t e h, se eu faço com relação a x, t e h eu considero como constantes. Se eu fizer, então, a derivada de ômega, que depende de x, t e h, quando for com relação a t, x e h serão constantes. E por fim, né, outra opção que eu tenho é derivar parcialmente ômega, que depende de x, t e h, com relação a h. E aí, claro, x e t vão ser constantes. Tá bom? Então, a primeiro momento, eu preciso que vocês saibam as nomenclaturas. Essas são as nomenclaturas existentes. Certinho? Vamos lá, então, falar um pouco mais sobre esse operador aí, que é um caso, pessoal, não é nenhum mistério, tá bom? Vocês já sabem bastante sobre os limites. As derivadas são os casos especiais de limite, é um caso especial, que vocês, inclusive, já viram na nossa primeira aula de limite. Então, os próximos slides vão ser até um pouco repetitivos, vocês vão achar que estão revendo a matéria, mas é justamente isso. Aqui, então, vamos apresentar nessa figura, ok? O caso especial do limite que chamaremos de derivada. Eu falei que a ideia inicial, né, lá do Newton e do Leibniz, durante a peste negra, a praga que estava aterrorizando a época deles, que eles estavam estudando cálculo, eles desenvolveram a ferramenta de derivada, de limites e de integrais, porque eles queriam estudar uma curva e, para melhor conhecer a curva, compreender o comportamento de um fenômeno químico, físico, enfim, da área da saúde, eles sabiam que a idealização da reta tangente facilitaria muito o conteúdo, né, a absorção do conteúdo. Então, o que é então esse caso especial de limite que a gente chama de derivada? Vocês se lembram que quando eu comecei, no primeiro slide lá, que eu comecei a falar sobre os limites, eu falei o seguinte, né, para dar uma certa intuição para a gente. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, senão eu não consigo pausar o GIF. Então, eu falei para vocês o seguinte, pessoal, a gente tem esse gráfico daqui, né? Vocês devem estar conseguindo ver o meu mouse aqui. Então, tem uma função, que é a função aqui em amarelo, né, o mostarda, e eu tenho aqui uma reta em vermelho ou laranja que está, no caso, tocando em 2 pontos. Nós chamamos, quando ela toca em 2 pontos, ela secciona, né? E aí aqui tínhamos o ponto que era o ponto Q, e aqui nós tínhamos o ponto que era o ponto P. Aí eu falei, poxa, vamos tentar fazer, então, um ponto Q que vá se aproximando desse ponto P aqui pela função. Aí vocês falaram, tudo bem, então eu faço uma secante. Essa secante aqui vai ter um ponto aqui e um ponto aqui. Esse ponto aqui é x, obviamente, é f de x. Se eu andar uma distância h, pessoal, aqui vai ser o quê? X mais h. Quem vai ser o y é f de x mais h. Aí eu fui fazendo com vocês o seguinte, né? Eu fui aproximando. Agora, vamos fazer um h um pouquinho menor, tá bom? Então, o meu ponto aqui agora, ele está mais à esquerda. Continuo com x mais h, que é um h menor, e um f de x é f de x mais h. Aí ele foi se aproximando, ó, cada vez mais, se aproximando, se aproximando. De fato que vai ter um instante de tempo, né? O que está acontecendo com h? Ele era um valor, sei lá, 4, 10, e como vocês estão observando, ele vai tender a zero. Até que lá, ó, lá no limite, quando ele está bem próximo, está nas redondezas de zero, qual é o impacto? O impacto é que a minha reta ela não é mais secante. Agora ela está tangenciando a curva. E aí qual é a vantagem disso? É que nesse ponto daqui, como vocês estão vendo aqui o meu mouse, ele está tangenciando, está apontando na mesma direção em sentido da curva. Nesse ponto aqui, a reta está apontando para lá, então também é a mesma direção que a minha curva está apontando.
Então, aqui, por exemplo, se fosse uma velocidade, se fosse uma taxa de crescimento, eu poderia saber, nesse instante de tempo, qual é, então, o meu planejamento, né? Qual é a minha expectativa futura nesse instante de tempo daqui, sabendo essa direção, tá bom? E aí a gente vai falar que esse caso especial, onde a reta está tangenciando, né, esse ponto especial que era feito com o limite, que ia lá do ponto Q, aí depois ele veio para cá, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá, depois ele veio para cá. Nesse instante de tempo especial, quando o meu H tende a zero, pessoal, que é um caso de limite, a gente vai chamar de derivada, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem o ângulo alfa, a tangente de alfa vai ser quem? Cateto oposto, que é o dy, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu dx. O meu alfa, lembra que eu falei para vocês que nós chamamos de coeficiente aqui da nossa reta? Ele também vai nos ajudar, né? Claro, se eu mudar o alfa, eu vou mudar a direção da minha reta. Então, vocês podem imaginar que se eu estou nesse ponto, a alfa vale isso aqui. Se eu estou nesse ponto, a minha reta ela vai ficar mais inclinada, mais íngreme. Então, meu alfa vai ter uma certa alteração. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a derivada, né, a diferenciação, o operador diferencial, nada mais é do que um caso especial do limite. E que caso especial do limite é esse? Olha, você tem um ponto, então vamos fazer aqui de forma, primeiro, geométrica, né? Eu tenho um ponto aqui, P, e eu tenho um ponto lá longe, Q, né? E a gente fazia, era o limite do Q, né, tendendo a P. E o H, olha o que está acontecendo com o H, tendendo a zero. Isso aqui, tá, gente, de uma forma bem grotesca, uma forma bem informal, seria o caso especial do limite, que é a nossa derivada. Eu pego um ponto Q, que está lá na frente, à direita ou à esquerda, vocês se lembram disso, e eu venho trazendo esse ponto Q para cá, para cá, para cá, ou daqui para cá, para cá, para cá, até que lá no limite, o Q vai tender a P, quando o meu H tender a zero, tá bom? Reparem, o H aqui era isso aqui tudo, depois o H virou isso, depois o H virou isso, depois ele virou isso, e lá, quando eles vão tangenciar, o H tende a zero. Aí, de uma maneira mais formal, né? Nós escrevíamos como? Era um limite, se lembram? Eu tinha um ponto Q, que tinha uma variável x de Q e y de Q. Eu tinha um ponto P, qual era a coordenada? XP e YQ. Beleza. YP. Então, o que a gente fazia? O que tendendo a P? A gente fazia Y de Q menos Y de P dividido por X de Q menos X de P. Tá bom? E aí que a gente falava o quê? Vocês se lembram? X de Q tendendo a X de P. Só que aqui fica muito zoado, né? Tá muito horrível. E aí a gente coloca a nossa variável incremental, que é o nosso famoso H. Né? Quem é o H? O H, pessoal, nada mais é do que essa distância daqui, que era o X de Q, e essa distância aqui, que é o X de P. XQ menos XP é H. Então, a gente reescreve assim, ó. Limite de X, eu tô igual aquele meme lá da mulher que fica falando, se não sei o que, te criticam, se não sei o que, te criticam. O cara fica com um spray lá. Então, ó, limite de Y de Q menos Y de P. Quem é XQ menos XP? É sempre o H. E o H está tendendo a zero, né? Se XQ menos XP é o H e XQ tende a XP, então H tende a zero. Isso aqui, de uma maneira mais formal, galera, é um limite, como vocês estão vendo, e representa a derivada. Tá bom? A derivada, que é o que eu vou falar agora, é muito importante, então anotem, por favor. O que é, então, a derivada? Vou tentar escrever aqui. A derivada, a partir de agora, vocês vão tratá-la como o coeficiente
tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever com a caneta que fica mais fácil, né? A derivada, a partir de agora, vocês vão chamar como... Deixa eu trazer para cá. Espera aí um minutinho. Então, a partir de agora, a derivada, eu quero que vocês pensem em derivada como se fosse o coeficiente, tá? Coeficiente, anotem, por favor. Derivada é o quê? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. No ponto. Então, já vimos a definição geométrica, né, informal, a definição formal, e agora a nossa definição por escrito é que a derivada, ou o operador de derivada, ou o operador diferencial, de diferenciação, ele representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto. Que ponto? É o ponto que você quiser. No nosso caso, era a derivada nesse ponto daqui. Então, reparem, quando eu der o zoom nesse instante de tempo agora, né, a derivada nesse ponto vai representar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, que é o meu gráfico mostarda, no ponto x. Ok? Então, aqui temos a derivada, que representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico f de x, no meu ponto x. E o coeficiente angular, pessoal, que eu já falei para vocês, se lembram, né? O coeficiente angular da reta é quem? Eu tenho uma reta y igual a ax mais b. A derivada não é o coeficiente angular da reta tangente. A reta tangente é essa daqui, ó, nesse instante de tempo agora. Isso aqui é uma reta tangente. Como é uma reta, ela tem uma equação desse tipo daqui. Então, a derivada, nesse ponto, ela está te dando nada mais, nada menos do que o A. Tá certo? E aí, claro, você tem o A, você vai ter... Lembrando, pessoal, né, esse A daqui é o coeficiente angular. Então, não tem a ver com ângulo, tá? Isso aqui, 45x não é porque a reta está assim. Lembra, esse aqui é o coeficiente angular, nada tem a ver com o ângulo. Né? E o A, aqui no nosso caso, está representado como o nosso alfa, né, que é o cara daqui. No caso aqui ele chamou de alfa, mas a gente pode chamar de A, pode chamar também de M, tá bom? A tangente de A ou a tangente de M é a cateto oposto, que é o Y, dy, sobre cateto adjacente, que é o dx. Tá bom? Uma outra observação que eu quero fazer também nesse slide inicial é a seguinte. Vocês vão ver que a partir de agora, tudo que a gente chamava no nosso ensino médio, né? Delta Y sobre delta X, tá? Delta V sobre delta T. Lá na biofísica também, do período que vem, vocês vão ver lá, delta entropia, né? Delta S sobre delta T. Tudo isso, pessoal, vai acabar. Vai ser substituído por dy dx. Vai ser substituído por dv dt. Vai ser substituído por ds dt. Por quê? Porque é mais bonito? Porque o pessoal é descolado que está na universidade? Não. Porque é o seguinte, né? De novo, falando sobre a educação, falando um pouco sobre o processo de aprendizado, esse delta, para a gente, tá? A partir de agora, ele está significando, né, uma variação finita, tá bom? Lembra lá do ensino médio? Delta S era o espaço final, S menos S0. Então, o espaço final era 4, espaço inicial 2, delta S dava 2. Era uma variação finita. Só que vocês já entenderam que no nosso processo de cálculo, eu tenho que diminuir os pontos, né, tantas vezes quanto eu queira. Então, o H ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor. É o que nós falamos de variação infinitesimal. Então, esse D é justamente essa representação. Enquanto o delta, então anotem, enquanto o delta representa uma variação finita, ok? O D, ou o DROM, né, no caso
derivadas parciais, vai representar uma variação infinita. Como assim uma variação infinita? É porque eu vou fazer o seguinte, S menos S0, quando S tender a S0. Aqui, o S0 era 2 e o S era 4, estavam mega distantes. Aqui, o S0 era o nosso 1.2 e o S vai ser o nosso 1.2001. E eles estão muito próximos. S tende a S0. Lembra lá do nosso limite? Eles ficam tão próximos quanto eu queira. E aí, esse processo é justamente criado para a gente ter a ideia de instantaneidade. Tá? É o grande ponto da questão aqui. A derivada ela nos permite saber o comportamento em cada ponto do gráfico. Como eu falei, ó, derivada nesse ponto é essa reta daqui. A derivada nesse ponto vai ser uma reta que passa aqui, ó, coeficiente angular da reta tangente. A derivada nesse ponto vai ser uma outra reta que está aqui. Essa ficou horrível, né? Mas ela só está tangenciando. Então, eu sei o comportamento instantâneo. Eu sei exatamente a variação nesse ponto aqui. Se aqui fosse um gráfico de crescimento, eu saberia a velocidade de crescimento nesse ponto. Com o delta não teria como, né? Porque eu precisaria de um ponto distante. Mas com o D, que é o operador diferencial, eu tenho uma variação infinita. Eles podem ser tão próximos, tão próximos, tão próximos quanto eu queira, porque esses dois pontos estão tendendo a ficar, né, sobrepostos. É o famoso S tendendo a S0. Tá bom? Então, agora sabendo que a nossa derivada é o coeficiente angular da reta tangente, observem uma outra aplicação, né, desse operador. Olhem agora, por favor, o gráfico aqui à direita, o nosso GIF à direita. Tá bom? Então, vou dar um zoom. Quando ele chegar ali perto de 1.4, 1.5, e aí, se eu não me engano, a reta fica vermelha. Deixa eu ver se eu consigo. Ela fica preta ali, né? Deixa eu ver se eu pego um outro ponto aqui. Acho que vai ser difícil conseguir, mas... eu não vou conseguir pegar o momento que ela vai ficar ali no pico. Vamos lá. Vamos pegar então essa aqui que já que está vermelha, né? Por que eu estou colocando aqui a reta vermelha nesse ponto, verde nesse ponto, preta nesse ponto aqui? Não estou conseguindo pegar ali. Aí, eu consegui. Vou começar desse ponto aqui, um ponto de interesse. A nossa função aqui, gente, geométrica, é a função azul, né? Essa curva esquisita aí que tem uma, duas, três raízes reais. Olha só por que esse processo, esse operador de derivada também é muito importante. Ele consegue nos informar pontos interessantes, né? Nós vamos chamar de pontos críticos ou pontos de inflexão para uma dada curva. O primeiro ponto interessante que eu quero que vocês observem é esse aqui, onde a reta tangente está preta. Alguém pode me falar qual é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto? Quanto é que vale aquele A ou M? Quando ela está paralela ao x, qual é o coeficiente angular da reta? Olha aqui para a câmera aqui, ó. Eu tenho, lembra, coeficiente angular positivo, né? Coeficiente angular negativo. E quando ele está paralelo, qual é o coeficiente angular? Vocês se lembram? Oi, Marci. 0. Isso aí, Leslane. Vale 0. Então, olha que interessante. A partir de agora, quando a gente calcular a derivada que representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico, e ele der 0, a gente vai saber que aquilo ali é um ponto crítico. Por que a gente chama de ponto crítico? Porque ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Nesse nosso caso aqui, pessoal, professor, ponto de máximo? O ponto de máximo é onde ele tem o maior y. O ponto de mínimo é onde tem o menor y. Nesse caso daqui, né, ele é um ponto crítico, que a derivada dá 0, mas ele não é nada. Porque, olha só, tem pontos acima e tem pontos abaixo. Então, para você saber se ele é um ponto de máximo ou de mínimo, você vai fazer uma outra caracterização da curva, que a gente vai aprender a seguir. Mas, a princípio, o que eu quero que vocês entendam é que quando a derivada é igual a 0, nós podemos ter um potencial, né, ponto de máximo ou de mínimo. Por isso que vem os memes aí que vocês ficam vendo no Facebook ou na internet, né,
que a questão era tão difícil que eu não sabia o que fazer, eu derivava e igualava a zero. Porque na maioria dos problemas de matemática, nos problemas de ciências, da saúde, né, ele vai saber assim, qual é o ponto que vai atingir o máximo valor, em que instante de tempo a concentração sanguínea vai ser a máxima, em qual instante de tempo a concentração de hemácias vai ser a mínima. E aí tudo isso vai se resumir em derivar a sua modelagem e igualar a zero. Por que eu derivo igual a zero? Porque a derivada ela representa o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto. Se representa o coeficiente angular e eu igualo a zero, eu estou falando que o coeficiente angular dá zero. Portanto, ela está paralela. E quando ela é paralela ao gráfico, né, ela está, então, num ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Vamos pegar um ponto de máximo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aqui seria um outro ponto de interesse, né? Nesse instante de tempo ali que eu não consegui pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar o de baixo. Não consegui de novo. Não consegui. Mas a gente pode desenhar aqui por cima, que não tem problema. Nesse ponto daqui, pessoal, nesse ponto daqui e nesse ponto daqui, são pontos especiais que nós chamamos de pontos críticos, nos quais a reta tangente no gráfico, ela fica sempre paralela ao eixo X. Ó. Que aí ele fica, deixa eu fazer como está no GIF, né, em preto. Vamos fazer aqui. Em preto aqui, ó, um ponto crítico, outro ponto crítico, outro ponto crítico, outro ponto crítico. E todos esses pontos críticos, a reta está paralela, a reta tangente está paralela, a reta tangente está paralela, a reta tangente está paralela. Então aqui, ó, eu tenho um ponto de mínimo, tá? Aqui eu tenho um ponto de máximo, reparem que não tem ninguém maior do que ele e ninguém menor do que ele. Então a derivada também nos auxilia a encontrar os valores otimizados, tá? Por isso que é o famoso operador utilizado para taxas de variações otimizadas, que a derivada também nos ajuda, né, a resolver problemas de taxas de variação. Então eu quero saber o valor máximo, o valor mínimo, eu consigo utilizar dessa forma, derivando igualando a zero. Vamos lá, outra coisa que a derivada nos dá, né? Então vocês estão vendo que ela nos ajuda a beça a entender o comportamento. Reparem que às vezes a reta fica verde, às vezes a reta fica preta, né, nos pontos críticos, às vezes a reta fica vermelha. Quando a reta está verde, eu tenho, vamos fazer em verde então? Aqui está em verde. Quando a reta está verde, é porque o meu coeficiente angular é maior do que zero. E aí nós falamos que ela está tendo uma taxa de crescimento positiva. O que significa derivada positiva? Derivada positiva significa que a minha função está crescente, né? Então ela pode estar assim, ó, que em todos esses pontos, vamos fazer a derivada, ó, ela tem um m positivo, ó. Eu também tenho outro caso, ó. Esse caso aqui, ela cresce com concavidade para baixo. Esse caso daqui, ela cresce com concavidade para cima. Reparem que o m também é positivo. Então, ali eu estou tendo um crescimento da minha derivada. E por que às vezes ela fica vermelha? Então, como vocês já estão vendo, ela fica vermelha às vezes porque o meu m nesses pontos, ele é negativo. Então, se eu tiver um caso de decrescimento com concavidade para cima, todas as derivadas, que são os coeficientes angulares das retas tangentes, né, eles são menores do que zero, então ela está diminuindo. Eu posso diminuir com concavidade para cima, eu posso diminuir com concavidade para baixo. Então aqui reparem também que todos os coeficientes angulares também são menores do que zero. E nos pontos críticos, né, são os pontos onde o meu m é igual a zero, e aí a reta ela é paralela ao meu eixo x. Tá? Sei que foi muita novidade aí, mas vocês estão vendo que esse operador é importantíssimo, né, para entendermos a variação de uma dada modelagem. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa até agora?
Beber uma água aqui. Leslane, Marcielen, Felipe, Lucas, alguma pergunta? Meg? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá, beleza. Então, importante aqui que surge muita dúvida. A derivada, gente, ela não é a reta tangente. Ela representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto. Então, a derivada, o resultado de uma derivada é um número, assim como o limite, né? Justamente porque a derivada é um caso especial do limite. Se o limite dava L, que era um número, lembra quando a gente falava, ó, deu infinito, então não existe porque deu infinito. Infinito não é um número. A derivada, no ponto, também vai ter que dar um número. Ah, calcule a derivada da função y igual a x ao quadrado no ponto 3. Então, a sua resposta final vai ser um número lá, um L. Um L igual a 4, sei lá, 10, 100. Dessa forma. Só que é o seguinte, nem sempre para a gente vai ser interessante calcular a derivada num ponto só. Às vezes, a gente quer saber a derivada em todos os pontos. E aí, nesses casos, né, em que a gente vai calcular a derivada em todos os pontos, a resposta, obviamente, não vai ser um número. Né? Se eu quero saber a derivada em todos os pontos, a resposta, então, da minha derivada vai ser uma nova função. Então, não se assustem quando a gente pedir para, numa questão, calcular a derivada num ponto. E aí, claro, se eu estou calculando a derivada no ponto, é justamente a definição de derivada, que vai ser o coeficiente angular da reta tangente no ponto. E aí vai dar lá 3, 4, vai dar um L. Quando você tem uma função e ele mandou calcular a derivada da função, a resposta vai ser uma nova função. E aí, claro, essa nova função, quando você jogar os pontos, você vai ter todos os coeficientes angulares das retas tangentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos colocar aqui no nosso slide novamente. Vou tentar dar um pause. Nesse ponto aqui tá bom. Se eu pedisse para calcular a derivada nesse ponto, que é esse pontinho preto aqui, vocês estão vendo que eu tenho uma reta tangente que passa por esse ponto e essa reta, obviamente, vai ter um coeficiente angular. M igual a, sei lá, 50. Tudo bem. Aí eu vou passar mais um tempo aqui. Beleza, fui para cá. Se eu mandar calcular agora nesse ponto, eu vou ter uma outra reta tangente, um outro coeficiente angular. Reparem, se eu pegar todos esses pontos, né, tentar fazer um novo gráfico. Ó, esse ponto daqui, ele é zero, né? Então ele vai passar por aqui no zero. Esse ponto daqui, deixa eu tentar fazer mais sobreposto, né? Fazer assim e assim. Olha, nesse ponto aqui é zero, vai ter que passar por aqui. Nesse ponto daqui é zero, vai ter que passar por aqui. Nesse ponto daqui é zero, vai ter que passar por aqui. Nesse ponto aqui é zero, vai ter que passar por aqui. O que acontece aqui, pessoal? Até chegar nesse ponto, ó, o M é positivo. Então, ele vai fazer alguma brincadeira aqui. Quando chegar no zero é beleza. Quando ele vem para cá, até aqui, ele também é positivo. Então, também vai ser positivo para cá, vai chegar aqui. Daqui para cá é negativo. Então, ele vai ter um comportamento para cá. Depois ele vem para cá. A partir desse ponto é positivo, positivo. Quando chega nesse ponto aqui é zero e fica negativo. Então aqui, né, a grosso modo, seria o gráfico da derivada da função azul. Mas você não falou que era um número? Sim. Ó, um número está aqui, o outro número está aqui, o outro número está aqui. De fato, o que está acontecendo? Com esse gráfico da derivada da função, eu consigo saber todos os coeficientes angulares. Ah, então se eu quero saber no instante de tempo 1.3, vai ter que dar zero. Olha lá, está dando zero. No instante zero, vai ter que dar zero. No instante menor que zero, eu sei que vai ser positivo, né? As tangentes, coeficientes angulares, vão ser positivos aqui, ó. Todos os y são positivos. Ah, daqui para cá, eles são negativos. Olha aqui, todos os y são negativos. Então, não confundam o coeficiente angular da reta tangente no ponto, que dá um número, com a derivada da função, que vai dar uma outra função. Então, se eu derivei uma função, eu vou ter uma outra função. E cada ponto dessa nova função vai representar o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto específico. Tá, gente? Isso é importante.
Vocês estão achando difícil? O que vocês estão achando aí? Confuso? Tá bom. Então, nesse slide aqui, nessa minha fala toda, eu falei tudo sobre derivada que vocês precisam saber, tá bom? Agora a gente vai, normalmente, por degrau, falando especificamente cada termo desse, para que vocês já não peguem um conteúdo, assim, de forma assustada, né? Então, tudo que pode acontecer é isso aqui. E, claro, eu não falei, né? Mas quando a função é descontínua, vamos botar um exponencial aqui, né? Quanto mais à direita, o que está acontecendo com a minha derivada? Mais íngreme ela fica. Então, o coeficiente angular, quanto mais íngreme, vai lá para o infinito. Tá bom? Uma observação aí para vocês. Então, a gente recapitulou. A gente está agora colocando o nosso Nesquik com o Nescau, né? Antes era só o Nesquik, que eram os limites. Agora a gente está incrementando um pouco do nosso conhecimento, colocando um pouco de Nescau. E aí, quando chegarmos nas integrais, a gente coloca o café. Então, vamos lá. Como eu falei, vai parecer muito que a gente está aprendendo limite, mas é óbvio porque a derivada é um caso especial de limite. Então, são os mesmos exemplos, que é o exemplo de cálculo da nossa reta tangente. Tinha um ponto P, lembram? Tinha um ponto Q, aí eu fazia uma reta que passava pelos dois pontos, chamávamos de reta secante. Aí eu vinha, ó, o Q para cá. Então, agora eu tenho uma outra reta secante. Uma outra reta secante, até que num limite, quando Q tender a P, a minha reta nova vai ser a reta tangente. Ela vai ter, nesse ponto aqui, a mesma direção e sentido de variação da minha curva. Então, vamos formalizar matematicamente o que eu estou querendo dizer. O problema de encontrar a reta tangente a uma curva e o problema de encontrar a velocidade de um objeto envolve determinar o mesmo tipo de limite, como nós vimos aí nas últimas aulas, tá bom? Quero encontrar a reta tangente ou então a velocidade. Se lembra que eu falei lá no início de limite, né, que o limite, na verdade, ele era o quê? Eram as retas tangentes, eram as retas secantes, né, que estavam tendendo a ser uma reta tangente à curva. Estava lá na nossa aula 17 ou 14, eu não me lembro, que eu falava que era a primeira definição de limite, né? O limite das retas secantes do gráfico, quando Q tende a P, na verdade vai ser então uma reta tangente. Esse tipo especial de limite é chamado de derivada e veremos que ele pode ser interpretado como uma taxa de variação, tá? Então, nossos problemas são sempre as tangentes. Eu tenho uma curva C de uma dada equação. A curva C, por favor, ela pode ser essa daqui, tá? Que é a mesma daqui de baixo. Mesma curva. Então, a curva C, y igual a f de x, e nós queremos encontrar a reta tangente a C em um ponto, A, f de A. Aqui, ó, que era a tangente aqui. Então, vocês já sabem o que de cara, né? Se a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, aqui essa derivada vai ser positiva ou negativa? Vai ser positiva, né, pessoal? N maior que zero. Nesse caso aqui, seria o quê? Seria negativo. E nesse caso aqui? Nesse caso aqui vai ser zero. Tá bom? Então, vocês já entenderam a situação. Então, temos um ponto. Nós vamos considerando um ponto próximo, olha lá, a ideia do limite, que é um ponto Q. Ele estava aqui, depois veio para cá, depois veio para cá. Onde x tem que ser diferente de A. É claro, né? Lembra do limite, você nunca fica no ponto. Então, se você vai escolher um ponto à direita, você vai pegar aqui, ou à esquerda, você vai pegar aqui. Nunca em cima do ponto. E vamos calcular a inclinação da reta secante. Como é que a gente faz? Lembram lá? Qual é o coeficiente angular da reta secante? F de x menos F de A. Então, esse ponto menos esse vai me dar esse tamanho daqui, ó. Dividido por esse ponto menos esse, que vai me dar essa distância daqui. Lembra da tangente? Tangente de alfa, que era ΔY sobre ΔX? Olha aqui, ó. F de x menos F de A, dividido por x menos xa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai me dar o coeficiente angular dessa reta secante. Tá bom? Então, quando a gente faz Q se aproximar de P ao longo da curva, a gente obriga x a tender a A. Olha lá, x está tendendo a A.
Em outras palavras, se eu defino um h como x menos a, pessoal, o x tende a e o h tende a 0. Tá bom? Se esse coeficiente angular tender a um número m, lembra? O limite tende a L, um valor fixo. Então, definimos a tangente T como uma reta que passa por P e tem inclinação M. Tá bom? Então, MPQ é a reta secante. Quando Q tende a P, vai ser um limite. E esse limite vai dar M. Tá bom? Então, M é a inclinação da nossa reta tangente. MPQ é a inclinação da reta secante. Isso implica dizer que a reta tangente é a posição limite da reta secante P quando Q tende a P. Né, que foi justamente o que eu falei na aula 14. A reta tangente ela é a posição limite da reta secante PQ quando Q tende a P. Tá bom? Então, a gente vai fazer alguns exemplos e lembrando, né, essa equação aqui e essa equação aqui, elas significam a mesma coisa, y igual a mx mais b, tá? Ou y igual a ax mais b. Mas já adiantando para vocês, a gente vai utilizar muito mais essa equação aqui. Equação ponto-inclinação. Tá? Porque a gente vai ter o m, a gente vai ter o x1 e vai ter o y1. Então, a primeira definição sobre derivadas, né? Que é a reta tangente, a curva, em um ponto, é a reta passando por P com uma dada inclinação. Olha lá. F de x menos f de a sobre x menos a. Isso era a reta secante. Agora eu quero a tangente. Então, eu vou fazer um limite de f de x menos f de a. Reparem que não mudou. Sobre x menos a. Não mudou. Só que isso aqui, por si só, seria uma secante. Como é que eu faço virar tangente? Eu faço x tendendo a a. Então, aqui temos o coeficiente angular da reta tangente no ponto x igual a a. Tá bom? Então, vamos calcular a nossa primeira derivada aqui, galera. Encontrar a equação da reta tangente à parábola. Reparem que ele nem falou de derivada aqui na nossa questão. Como é que eu vou encontrar uma equação da reta tangente à parábola no ponto 1, 1? Então, ele falou de derivada? Não falou, mas eu só consigo resolver isso com derivada. Primeira coisa, desenho gráfico. X ao quadrado é assim, ó. O ponto 1, 1 está aqui. X igual a 1, y igual a 1. Olha o meu ponto P aqui. Se eu olhar para a resposta, se a derivada no ponto representa o coeficiente angular da reta tangente, vai ser positivo ou negativo? Já sei que vai ser positivo. A minha função está crescente nesse ponto. Tudo bem. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos prestar atenção aqui. Tá bom? X tendendo a A. Então, vamos entender aqui. X tendendo a A. Quem é o nosso A nesse caso, pessoal? O nosso A está aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. Lembra? Como se tivesse um Q aqui, fazer em azul. Como se eu tivesse um Q. E aí eu fazia uma reta secante, né? Depois esse Q vinha para cá e no limite eu tenho uma reta tangente. Então, o que está acontecendo? O meu X, como vocês estão vendo, que partia daqui, ele tem que ir para 1. Então, o meu A é 1. Então, o meu limite é um limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Quando eu faço essa conta daqui, significa que eu estou pegando um ponto qualquer, que é aqui, ó, o Q. O Q, ele tinha um ponto aqui que era x e um ponto y que era f de x. Então, reparem, eu estou fazendo f de x, que vale isso aqui, menos f de 1. F de 1 está aqui, ó. F de 1 vale 1. Então, f de x menos f de 1, eu tenho esse cateto oposto. X menos 1, eu tenho esse cateto adjacente. Então, eu faço f de x menos f de 1, que divide x menos 1. E aí eu vou fazer o limite do x tendendo a 1. Né? Porque é o movimento desse Q vindo para cá. E aí, quanto é que dá essa nossa
história, né? Essa nossa história toda. Olha, f de x vale x ao quadrado. Tudo bem. O menos eu repito como menos. O f de 1 vale quanto? É só fazer y de 1. Então, vale 1 ao quadrado, vale 1. Beleza. Dividido por x menos 1, né? Que é o a. E aí, repare, não tem como fugir. Por isso que a matéria ela vai se somando, né? Eu tenho que resolver esse limite. Como é x ao quadrado menos 1, eu posso fazer um produto notável, né? A2 menos B2. X mais 1 vezes x menos 1. Posso simplificar e o limite deu isso aqui. Quanto é que deu? 2, pessoal. Acabou o meu problema? Ele está pedindo a equação da reta tangente. Não acabou o meu problema. O que eu sei é, na verdade, aquilo que eu falei inicialmente, é que ele tinha que ser positivo, justamente porque estava crescendo. Então, aqui o m só pode ser positivo. Mas, até agora, o que eu sei é isso aqui, ó. Y é igual a mx mais b. O coeficiente eu já sei que deu 2. Então, eu sei que y é igual a 2x mais b. Só que eu preciso saber agora o coeficiente linear. Então, como é que a gente faz essa nossa história? Eu tenho que saber a equação da reta tangente. Você vai usar a forma ponto-inclinação. Eu vou fazer y menos y1. Aqui não é o ponto 1, 1. Então, ó, o y1 vale 1. É igual a m, que eu já sei que vale 2. Olha aqui o m aqui, ó. M vale 2. E multiplica x menos x1. x1 está aqui, também vale 1. Ó. X menos 1. E aí eu posso escrever isso como y igual a 2x menos 2 mais 1, menos 1. E aí, galera, eu sei então que a equação da reta tangente nesse ponto vale exatamente y igual a 2x menos 1. Tá? Então foi o primeiro cálculo de derivada que vocês aprenderam. Alguma dúvida no processo? Professor, você pode repetir de novo? Posso sim. A ideia, Marci, é igual a do limite. A gente está calculando o limite. Só que agora é um caso especial. É um caso especial onde esse limite representa a derivada. Quando eu calculava, por exemplo, assim, ó, cadê o meu PowerPoint? Quando eu calculava lá, igual na nossa questão inicial hoje, que era a dúvida de vocês, limite de, acho que era s ao quadrado, mais 2s, menos 3, sobre s mais 1, quando s tende a 2, isso aqui era um cálculo de um limite, pessoal, era uma função, e eu entendi que quando ela ia para o 2, ela vai dar um valor lá, um valor L. Um dos casos especiais de cálculo do limite representa a derivada. E que caso especial é esse? É quando eu pego uma secante, então vamos fazer aqui. Eu pego uma secante, aqui x ao quadrado, nesse ponto daqui, e nesse ponto daqui, P e Q. Né? Aqui eu tenho um X e aqui eu tenho um Y, né? E aqui eu tenho um outro X, X1, e um outro Y, Y2. Aí eu falei, Marci, que nesse caso aqui, quando eu calculo esse tipo especial de limite, que é fazendo X1 tendendo a X, né? Que eu faço lá o limite de Y2 menos Y sobre X1 menos X, quando X1 tende a X, né? X1 tende a X, o que está acontecendo aqui? Né? Eu estou pegando esse ponto, que era secante, e estou trazendo para cá. Trazendo para cá, trazendo para cá. E aí até que chega num limite, né? Quando esse cara daqui vai para zero, que é o H, né? H é essa distância. Quando H tende a zero, nós temos a tangente. E a tangente, nesse ponto daqui, é o coeficiente angular da reta... Desculpa, nós temos a derivada. E a derivada é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. E aí, como é que a gente faz o cálculo? Né? Eu pego f de x menos f de a sobre x menos a. Isso aqui, pessoal,
é igual a f de x menos f de a sobre h, tá? Quando h tende a zero. Entenderam, pessoal? Eu posso escrever ainda... Tem várias formas, né? Eu posso escrever ainda assim, ó. Eu posso escrever como um... Eu posso falar que x menos a é h. Então, o x é a mais h. Então, isso aqui é igual do que eu escrevo. Vou colocar aqui em outras formas. Só para vocês não se assustarem, né? Posso escrever de uma forma também assim. Limite de f de a mais h menos f de a sobre x menos a, que dá h, quando h tende a zero. Tá? É a mesma coisa, pessoal. Eu só falei que x menos a, que é essa distância daqui, ó, chamei isso aqui de h. X menos a, chamei de h. E aí, ó, se x menos a é h, então x é a mais h. Aí eu coloquei aqui o x como a mais h, aqui não mudou nada, e embaixo ficou h. O x não tende a A, se o x tende a A, o h vai tender a zero. E aí nós temos uma nova definição aqui para derivada. Tá? Mas é a mesma coisa, você pode usar essa fórmula daqui para calcular o seu coeficiente angular, como também pode usar essa daqui. Tá? Alguma pergunta, então? Entendeu agora, Marci? Ficou mais claro? É Milene e entendi, sim. Ah, desculpa, Milene. Sem Foi problema. mal. Milene, às vezes sua foto fica o DNA, mas às vezes fica uma outra foto também. Ou são duas Milenes que nós temos na turma? Porque às vezes aparece o DNA e às vezes aparece um outro rosto também. São duas Milenes ou você é a mesma? É só a mesma, porque eu tenho 2 e-mails. Às vezes... Ah, tá. Entendi, entendi. Não, beleza, beleza. Desculpa a confusão. Então, vocês entenderam aqui a nossa ideia da derivada. Aqui vem o que eu falei sobre a direção, né, da curva. O fato de botar a tangente nesse ponto me dá a direção da curva. Por quê, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando eu dou um zoom gigantesco aqui, essa curva ela fica como se fosse um pedaço da nossa reta. Tá bom? Então, uma outra aplicação, né? Às vezes eu não sei que curva que é essa. Quando eu calculo a derivada e dou um zoom aqui, eu posso aproximar esse pedacinho aqui por uma reta, né? Então, a curva, ela é uma soma infinita das suas derivadas. Que aí eu pego um ponto daqui, um ponto daqui, um ponto daqui, vou fazendo retas, até que quando eu somo tudo, eu tenho essa curva convencional. Então, é isso aqui que está escrito no nosso terceiro slide, né? Algumas vezes nos referimos à inclinação como a inclinação da reta tangente, né, como a inclinação da curva no ponto. Então é como se fosse no zoom, olha aqui, eu tinha de 0 a 2. Aí quando eu dou um zoom, eu tenho de meio a 1,5. Quando eu dou mais zoom ainda, eu tenho de 0,9 até 1,1. Então, quando eu dou muito zoom, olha lá, a curva que vocês estão vendo aqui, ela fica retinha. E ela praticamente, né, a nossa reta tangente. A nossa reta tangente está aqui, ó. B, tá aqui, positivo. Aí aqui a nossa reta tangente continua. Só que chega no momento em que elas ficam sobrepostas, então a gente pode falar como a inclinação da própria curva, tá bom? E é o que está falando aqui, né? A ideia por trás disso é que se dermos um suficiente em direção ao ponto, a curva parecerá quase uma reta. A figura 2 ilustra esse procedimento para a curva y igual a x ao quadrado do exemplo 1, do ponto 1, 1. Quanto maior for o zoom, mais indistinguível fica a reta tangente da parábola. Em outras palavras, a curva se torna quase indistinguível da sua reta tangente. Então ali a gente sabe a direção exata da curva naquele ponto. Ok, pessoal? Muito assustador. O que vocês acharam? Pode dar o feedback.
Tá? Mais ou menos assustador. Acredito. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, né, eu apresento a outra terminologia utilizada também para o cálculo da derivada. Então, nenhuma novidade. A outra expressão para x, né, para encontrar a inclinação da reta tangente, que às vezes é mais fácil de ser utilizada. Então, como eu falei, se h é o que nós chamamos de x menos a, então x é a mais h. E a inclinação da reta secante fica dessa forma daqui. Tudo bem. Olha aqui a figura 3. H é positivo, é ilustrado e Q está à direita de P. Se o H fosse negativo, pessoal, é óbvio, né? Não é uma distância negativa, porque o Q estaria à esquerda de P. Mas dá no mesmo. Observe que quando x tende a A, então, ó, quando o meu x, que está aqui, tende a A, H vai tender a zero. Olha lá. X tendendo a A menos A. H tende a zero. E aí a expressão para a inclinação da reta tangente, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, ou a inclinação da reta tangente, inclinação e coeficiente angular é a mesma coisa, vai ser dessa forma. Era f de x, virou, olha lá, o f de a mais h. F de a mais h. O f de a mantém, e o x menos a vira o próprio h. Dessa maneira daqui. Tá bom? Então, mesma coisa, ó, 2 pontos, P, A, F de A, Q, A mais H, F de A mais H. Se eu faço, então, F de A mais H menos F de A, que divide, né, o meu A mais H menos A mais H menos A vai dar somente o H. E aí nós temos aqui essa nossa nova forma. Ok? Então, essa é a nossa nova terminologia de derivada. É muito mais comum, tá, aí para a gente aqui, utilizar a fórmula 2 do que a fórmula 1. Tá? A 1 é mais ou menos a definição ali, a didática, para você entender o que está acontecendo com os pontos. Mas a gente vai utilizar mesmo a fórmula 2. F de A mais H menos F de A sobre H. Tá? E a gente finaliza a nossa aula com o exemplo 2, obviamente usando essa fórmula nova. Então, encontre uma equação da reta tangente à hipérbole y igual a 3 sobre x no ponto 3, 1. Falou de derivada aqui, pessoal? Não, né? Nem falou. E nunca vai falar. Mas você vai ter que entender. Se ele quer a equação da reta tangente, ele quer a derivada dessa função no ponto 3, 1. Vamos lá, então? F de A mais H. Olha, quem é o A, professor? Eu sempre tenho dificuldade em encontrar o A. Aluno, aqui já não nos interessa, né? Porque o x tendendo a A, olha aqui, o x tendendo a A, virou quem, pessoal? Virou H tendendo a zero. Então é menos uma coisa para se preocupar. H tende a zero. Tudo bem. Mas e o A aqui? O A vai ser o meu ponto 3. Né? Aqui, ó. O A, então para vocês agora não esquecerem, vai ser sempre a coordenada x. Tá? Aqui está o meu A. Ok? Então fica a limite de f de A mais H, o A é 3, menos f de A, menos f de 3, sobre H. E aí, vamos lá. Como é que eu faço f de 3 mais H? Cara, f de x é 3 sobre x. F de 3 mais H é 3 sobre 3 mais H. Quanto é que vale o f de 3? 3 sobre 3, vale 1. O menos eu substituo e o H fica aqui. Não é fácil MMC, então fica 3 menos isso. Ok? Posso passar a multiplicar pelo inverso da segunda, simplificar esses termos e vai dar isso aqui. Quando H tende a zero, vai dar menos 1/3. Reparem que está certo, olha só. Nesse ponto daqui, a minha derivada é dessa forma. E eu esperava que fosse menor do que zero, porque ela está decrescendo com o tempo. Entendem? E aí ele pede a equação. Como é que é a equação? Y menos y1 é igual a m x menos x1. O m eu tenho. O y1 eu também tenho. Olha aqui, ó. É o 1. O x1 eu também tenho, que é o 3. Faço aqui aquela equação, ponto de inclinação, chego aqui na nossa equação da reta, né? 3y é igual a 6 menos x. Y é igual a menos 1/3 de x menos 2.
y igual a menos 1/3 de x menos 2. Certo, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sim. Beleza. Então, aqui, se ficou alguma dúvida, ó, o A que você vai colocar, falando novamente, vai ser sempre esse ponto aqui, a coordenada x. Tá bom? E lembra, é o ponto que você quer de interesse, ó. O ponto que eu quero é calcular a derivada aqui, no P. Quanto é que vale o x? Vale A. Né? Aqui também, ó. Eu queria calcular nesse ponto P aqui. Cadê? Nesse ponto P daqui. Quanto é que vale o x? Vale o A. Tá? Então, o x é sempre o ponto que você quer, que no caso é o A aqui, no caso vale 3. Beleza? Então, a gente continua na nossa próxima aula. Maria Clara, pode interromper a gravação, por favor? Na próxima aula falaremos um pouco